é Zephyrus Quilon, e a história que estou prestes a narrar não é fruto de contos imaginários, mas sim a jornada real de uma vida moldada pela fé e pelos preceitos sagrados da Torá e do Talmud. Desde os meus primeiros passos, cresci imerso em um lar onde cada palavra sagrada tinha o poder de guiar o caminho, onde as orações e os ensinamentos eram tão naturais quanto respirar. Lembro-me vividamente das manhãs em Brooklyn, Nova York. O sol mal despontava entre os arranha-céus, lançando uma luz tênue sobre as ruas que pulsavam com a energia vibrante de uma cidade que nunca dorme. Essa cidade, repleta de contrastes entre o antigo e o moderno, serviu de pano de fundo para minha formação espiritual. Meu pai, um homem de fé inabalável, costumava dizer: Zéfiros, a verdadeira luz que ilumina nossos caminhos não é aquela que vem do sol, mas sim a chama eterna da fé que carregamos dentro de nós. Essas palavras ecoavam em minha mente enquanto eu caminhava pelas ruas repletas de história, onde cada pedra e cada esquina contavam uma parte de nossa herança. Foi nesse ambiente de reverência e tradição que encontrei meu refúgio na sinagoga local, um templo que servia tanto de escola quanto de lar espiritual. Foi ali que conheci Rav Eli, um mentor de olhar sereno e voz firme, que me ensinou que a fé não era apenas uma prática ritualística, mas uma forma de viver, mesmo diante das adversidades. Zéfiros, cada dificuldade que enfrentamos é um teste divino, dizia Rav Eli durante nossas longas sessões de estudo. Mas, mestre, e se a sombra do desespero se abater sobre nós? Eu ousava perguntar, com a incerteza que ainda era própria da juventude. Então, meu rapaz, a luz interior deverá ser sua guia, e cada lágrima será transformada em sabedoria. Essas palavras ficaram gravadas em minha alma, preparando-me, ainda que sem plena consciência, para os desafios que viriam a testar a essência da minha crença. Minha vida era regida por um ritmo de estudos, preces e encontros comunitários. As tardes eram preenchidas com debates acalorados e histórias de antigos milagres, enquanto as noites traziam o conforto dos rituais familiares. Nessas ocasiões, amigos queridos, como Benjamin Richards, reforçavam a importância de manter viva a chama da tradição, mesmo em meio às inovações que invadiam a metrópole. Zéfiros, teu conhecimento é uma ponte entre o passado e o futuro, dizia Ben com entusiasmo, enquanto compartilhávamos as esperanças e os medos de uma comunidade em constante transformação. Apesar de toda a devoção e da beleza dos ensinamentos que me cercavam, uma inquietação silenciosa pulsava em meu coração. Havia algo indefinido, uma sensação de que os caminhos da fé seriam um dia postos à prova de maneira intensa e inesperada. Naquele tempo, eu ainda não compreendia que essa premonição seria o prelúdio de uma experiência que mudaria radicalmente minha existência. Cada momento vivido em Brooklyn, entre preces e debates, construía o alicerce de uma vida pautada pela fé. Contudo, a serenidade desses dias guardava em si o prenúncio de desafios que, mais adiante, me levariam a confrontar não apenas os limites da minha crença, mas também a essência da própria existência. Naquela noite de Shabat, o ar estava impregnado com uma paz que parecia abençoar cada recanto da minha casa em Brooklyn. Preparava-me para a ceia sagrada com a mesma devoção que me acompanhara desde a infância. A luz suave das velas, meticulosamente acesas, criava um ambiente sereno e acolhedor, onde cada chama parecia pulsar em harmonia com meus pensamentos e preces. Eu estava absorto em uma meditação silenciosa, refletindo sobre as lições de fé e tradição que tanto prezava. Enquanto arrumava a mesa com a toalha especial reservada para o Shabat, senti uma estranha inquietude no ar. Talvez fosse apenas o cansaço acumulado dos estudos ou a expectativa do ritual que se aproximava. Contudo, mal podia imaginar que esse sentimento seria o prenúncio de um desastre que mudaria para sempre minha existência. Estava organizando os talheres quando, num instante quase imperceptível, percebi que a vela, posicionada próximo ao centro da mesa, começava a oscilar de maneira anormal. Lembro-me claramente do som sutil do cesto de cera se desfazendo, como se a chama, viva e inquieta, estivesse tentando escapar do confinamento de seu suporte. A visão, já fragilizada por anos de provações, lutava para focar o movimento errático da chama. Devo ajustar a vela,
pensei comigo mesmo, tentando manter a calma, mas o tempo parecia ter ganhado uma velocidade aterradora. Antes que pudesse agir, a vela, traindo minha expectativa, deslizou de sua base e caiu diretamente sobre a toalha de mesa. Num instante, o tecido impregnado pela cera quente incendiou-se e chamas vorazes se espalharam rapidamente. Eu me levantei apressadamente, sentindo o calor intenso e o cheiro de fumaça densa invadir cada fibra do meu ser. Oh, Deus, por favor, ajude-me! Gaguejei em um sussurro desesperado, enquanto minhas mãos, inertes pela minha cegueira, tentavam localizar algo que pudesse apagar o fogo. A fumaça, grossa e sufocante, logo se tornou quase palpável, envolvendo-me como um manto escuro. Cada respiração tornava-se um esforço agonizante, e o ar, carregado de partículas incandescentes, cortava minha garganta com a ferocidade de 1000 punhais invisíveis. O calor se intensificava, fazendo com que meu corpo tremesse involuntariamente, como se a própria existência estivesse sendo posta à prova. Desesperado, lembrei-me de uma prece que havia aprendido na juventude, recitando palavras que sempre me reconfortaram em momentos de angústia. Ah, Senhor, se me ouvires, salva-me deste tormento. Minhas palavras ecoavam fracas, quase perdidas entre os crepitar dos fósforos e o rugido crescente das chamas. Porém, a fumaça era implacável e, à medida que a ansiedade se transformava em puro desespero, senti meu peito apertar, como se uma mão invisível estivesse comprimindo minha alma. As sombras e a luz das chamas se misturavam, criando um turbilhão caótico que ameaçava engolir toda a minha essência. Em poucos instantes, a luta contra o fogo e o sufoco tornou-se insustentável. Senti minha força se esvair e, como se fosse apenas um prelúdio de algo maior, a escuridão tomou conta. Meu último pensamento consciente foi um apelo silencioso à misericórdia divina, entregando minha alma em meio à agonia do desastre. E então, num súbito esquecimento, o mundo se dissipou, levando-me para um lugar onde o tempo e o espaço deixaram de fazer sentido. Quando a escuridão finalmente me envolveu, senti como se estivesse caindo por um abismo sem fim. Em meio ao caos do incêndio e da fumaça, meu corpo parecia flutuar, e a consciência foi gradualmente se desprendendo de mim. Enquanto caía, uma sensação de vertigem misturava-se com uma estranha calma, como se eu estivesse sendo conduzido a um destino inevitável. Nesse estado de quase inconsciência, minha mente começou a revisitar fragmentos do passado, momentos de estudo intenso na sinagoga, os rostos serenos de meus mentores e os rituais sagrados que marcavam a minha existência. Mas esses pensamentos logo se transformaram em ecos distantes, substituídos por uma presença opressiva e silenciosa. Senti uma força que parecia puxar-me para dentro de um espaço além do que eu conhecia. A temperatura era gélida e, ao mesmo tempo, um frio cortante se mesclava com uma sensação de calor distante. Conforme me aproximava desse vácuo escuro, ouvi sussurros indistintos, como vozes que recitavam orações antigas, mas com tons de dúvida e medo. Não há retorno, Zefiros, murmuravam essas vozes, num tom que me fazia estremecer. Ouvi minha mente responder, sem saber se era o eco de meus medos ou um presságio de algo maior. Enquanto eu avançava nesse espaço etéreo, percebi que a escuridão ao meu redor não era completa, mas pontilhada por pequenas centelhas de luz que tremeluziam como estrelas distantes. Cada uma delas parecia contar uma história de almas perdidas, de esperanças desfeitas e de jornadas interrompidas. Essa visão contraditória me fez questionar: seria aquele lugar apenas o prelúdio da morte ou uma passagem para algo novo? Minha mente, ainda em estado de confusão, tentava entender o que estava acontecendo. As sombras que me cercavam eram densas e, embora não possuíssem forma definida, sua presença era inegável, como se fossem testemunhas silenciosas de uma verdade que eu sempre temia enfrentar. Foi então que, em meio a esse turbilhão de sensações, um sussurro distinto se fez ouvir, diferente dos demais. Uma voz clara, profunda e cheia de compaixão. Zéfiros, não temas, dizia a voz, como se emergisse de um lugar além da escuridão. Senti uma onda de calor percorrer meu ser, uma sensação de paz que contrastava com o frio gélido que me cercava.
Esse chamado parecia ser um convite para enfrentar não apenas o desconhecido, mas a mim mesmo. Enquanto as palavras se desdobravam em minha mente, fui acometido por uma onda de emoções intensas, arrependimento, medo, mas também uma tênue esperança. Recordei os ensinamentos de meu mentor, Ravi Eli, que sempre afirmava que, mesmo nos momentos de maior escuridão, a luz da fé poderia nos salvar. Cada queda é um chamado, uma chance de renascer. Ecoava em meus pensamentos como um lembrete de que, mesmo no abismo, havia uma redenção à espera. À medida que mergulhava mais fundo naquele estado liminar entre a vida e a morte, percebi que aquele chamado não era um mero sussurro do vazio, mas a voz de uma verdade que me convidava a transcender meus medos e minhas limitações. A queda que eu temera agora se revelava como o primeiro passo de uma jornada transformadora, onde o sofrimento seria o prelúdio para uma nova forma de entendimento da minha existência. À medida que eu avançava por aquele espaço nebuloso, a escuridão começou a se metamorfosear diante dos meus olhos, revelando um cenário que desafiava a lógica e a razão. Inicialmente, a imensidão era de um negro absoluto, pontilhado apenas por finíssimas luzes, mas gradualmente essas luzes se fundiram, transformando o ambiente em uma sinfonia de tons avermelhados e calor opressivo. Eu sentia o ambiente mudar de forma quase palpável, como se estivesse sendo transportado para um reino onde as leis do universo se dissolviam. O frio que me acometera momentos antes deu lugar a um calor sufocante, tão intenso que cada célula do meu corpo parecia derreter, mas sem ser consumido pela chama. Era um paradoxo que confundia os meus sentidos e me fazia questionar a natureza do sofrimento que ali presenciava. "O que está acontecendo comigo?" murmurei, a voz fraca e trêmula ecoando num espaço que parecia infinitamente vasto, mas a resposta não vinha em palavras simples. Em vez disso, o ambiente ao meu redor começou a se moldar, como se obedecesse a uma vontade própria. As sombras, antes amorfas e dispersas, se juntavam, formando contornos definidos que, apesar de não possuírem rostos, emanavam uma energia ameaçadora. Cada sombra parecia carregar em si uma história de dor, de arrependimento e de culpa. Elas se moviam em uníssono, como uma corrente implacável, forçando-me a seguir adiante. Eu via nelas reflexos das minhas próprias falhas, dos momentos em que minha fé vacilou e minhas convicções foram postas à prova. O ambiente se fazia cada vez mais carregado, e o calor era agora acompanhado de uma sensação de aperto no peito, como se a própria essência do inferno me apertasse em seu abraço mortal. "Não fuja de mim, Zéfiros. Encare o que reside em teu coração", sussurrava uma das sombras, uma voz que misturava ira e compaixão, como se desejasse tanto a minha condenação quanto a minha redenção. Essas palavras ressoavam em minha mente, provocando um conflito interno que fazia minhas mãos tremerem. A sensação era de ser empurrado para a frente, sem chance de recuar, enquanto as sombras me cercavam, formando uma barreira quase tangível entre mim e qualquer possibilidade de fuga. Enquanto caminhava, percebi que as sombras não eram simplesmente manifestações do meu próprio tormento, mas sim um reflexo do julgamento que esperava por mim. Elas se aglomeravam, criando portas invisíveis que pareciam flutuar no ar. Cada porta pulsava com uma energia diversa, algumas carregadas de amargura, outras de desesperança, e uma, em particular, destacava-se. Era a porta marcada com os símbolos dos filhos de Israel. "Este é o teu destino, Zéfiros. Aqui serás confrontado com todos os pecados e as escolhas que te trouxeram até este momento", dizia uma voz profunda, reverberando pelo ambiente, enquanto eu me aproximava da porta como um marionete sem controle. O ambiente, antes uma vastidão caótica de sombras e calor, se organizava em uma cena quase teatral, onde cada elemento parecia ter sido cuidadosamente posicionado para me desafiar. As sombras ao redor intensificavam seu murmúrio, lembrando-me de que, mesmo neste lugar de dor, havia uma ordem que não podia ser ignorada. Com o coração pulsando em ritmo acelerado, percebi que não havia como escapar daquele destino. A transformação do inferno era, afinal, o reflexo de tudo aquilo que eu havia negado e reprimido durante minha vida. Cada passo que dava me conduzia mais para dentro de mim mesmo, para o âmago de um julgamento que eu jamais imaginara enfrentar.
Conforme eu caminhava por aquele reino de sombras, senti a presença de algo ainda mais poderoso se aproximar. As portas do julgamento. Erguidas como monumentos ancestrais, elas emergiam diante de mim, cada uma representando uma faceta do destino e da fé, como se fossem guardiãs dos segredos do divino e dos pecados humanos. À minha frente, uma fileira de portas pairava no ar, suspensas em um silêncio quase solene. Cada porta exalava uma energia única, emanando vibrações que misturavam condenação e promessa de redenção. Ao me aproximar, as sombras que me acompanhavam intensificaram seus murmúrios, e pude ouvir uma sinfonia de vozes que pareciam discutir em uníssono. Aqui se julgam os que viveram na dúvida, na ganância, na incredulidade. Cada porta é um espelho da alma, Zéfiros, e nelas se reflete todo o peso das escolhas que fiz. Minhas mãos, trêmulas, estenderam-se, como que guiadas por uma força invisível, para tocar a porta que se destacava das demais. Era a porta marcada com os símbolos dos filhos de Israel. Essa porta, adornada com inscrições antigas e enigmas sagrados, parecia pulsar com um poder quase palpável. Em um sussurro quase imperceptível, uma voz familiar ecoou. Esta é a porta que guarda o destino do que foi deixado para trás, o fardo de uma fé inabalável e, ao mesmo tempo, um convite para a mudança. Enquanto meus dedos roçavam a superfície fria e ancestral da madeira, senti uma onda de energia percorrer meu corpo. Ao abrir lentamente a porta, fui arrastado para dentro de um espaço onde o tempo parecia ter parado. Diante de mim, a escuridão se desdobrava em uma série de câmaras interligadas, cada uma ressoando com um julgamento que se estendia além da compreensão humana. Em uma dessas câmaras, vislumbres de minha vida passaram diante dos meus olhos como cenas projetadas por um cineasta divino. Lá estava a minha juventude, repleta de fervor religioso, mas também de dúvidas silenciosas. Meu mentor Haveli surgia, com seus olhos profundos, encarando-me com uma mistura de desapontamento e compaixão. Zéfiros, cada escolha te conduziu até este momento, murmurou sua voz, ecoando como um lembrete de que o passado jamais pode ser esquecido. Ao lado daquela imagem, vi figuras que representavam as diversas crenças e tradições, símbolos do cristianismo, do islamismo e até de filosofias ancestrais que coexistiam naquele espaço místico. Cada porta, com sua marca única, parecia contar a história de um povo, de uma era, e das decisões que os conduziram à redenção ou à ruína. Em meio a esse turbilhão de imagens e sons, minha mente lutava para aceitar que eu estava sendo julgado não apenas pelos meus atos, mas também pelas escolhas silenciosas, pelas falhas que preferi ignorar. O peso desse julgamento se fazia sentir como uma corrente invisível que apertava meu peito, e, com ele, um sentimento de culpa e responsabilidade me invadia. Você não pode escapar, Zéfiros, sussurravam as vozes, enquanto as paredes se fechavam, trazendo à tona os ecos de pecados que eu jamais quis enfrentar. Ainda que a dor da revelação fosse imensa, em meio ao desespero, uma faísca de esperança começou a brilhar. Percebi que essas portas não apenas repreendiam, mas também ofereciam uma chance de reconciliação com a verdade. Ali, naquele santuário de sombras e luz, a existência me lembrava que cada falha poderia ser redimida, cada erro corrigido, se eu estivesse disposto a olhar para dentro e aceitar a responsabilidade de minhas escolhas. Assim, diante das portas do julgamento, senti que o destino se apresentava não como um fim inescapável, mas como uma encruzilhada onde o arrependimento genuíno poderia abrir caminho para a salvação. Quando atravessei as portas do julgamento, fui conduzido para um espaço que mais parecia um abismo sem fim, um lugar onde a dor e o arrependimento se transformavam em uma paisagem desolada, o Vale das Almas Perdidas. Ao adentrar esse cenário, senti que a atmosfera se tornava palpavelmente opressiva, onde cada suspiro e cada grito ecoavam como lamentos eternos. O ar parecia carregado de tristeza e remorso, e cada sombra ali presente revelava os vestígios de vidas marcadas pelo sofrimento. Caminhava lentamente, com o coração pesado, enquanto ao meu redor almas errantes vagavam sem rumo. Eu podia distinguir figuras familiares e desconhecidas, todas presas em um ciclo de dor interminável. Em um canto,
Vi um homem ajoelhado, com as mãos unidas em oração incessante, como se implorasse por uma redenção que nunca chegaria. Suas palavras, fracas e entrecortadas, misturavam súplicas com um desespero quase palpável. Perdoa-me, não me abandones. Essas palavras pareciam se fundir ao vento, carregadas pelo eco de uma existência que se perdeu no tempo. Em outro trecho do vale, vi uma mulher de olhar abatido, seus olhos vazios refletindo uma imensidão de tristeza. Ela caminhava devagar, como se cada passo fosse um fardo insuportável. A voz dela, baixa e melancólica, sussurrava para si mesma: será que algum dia encontrarei a paz? O som de sua indagação se mesclava com os gemidos e os lamentos dos que ali se encontravam, compondo uma sinfonia de agonia que fazia vibrar os recantos mais profundos de minha alma. O ambiente era invadido por imagens perturbadoras. Figuras desfiguradas rastejavam pelo chão, seus corpos marcados por chamas e por dores que não se apagavam. Algumas almas pareciam estar presas sob o peso de pedras enormes, símbolos visíveis dos pecados cometidos em vida. Em um desses momentos, deparei-me com um jovem, cujas roupas estavam em frangalhos, e seus olhos, ainda que ofuscados pelo tormento, transmitiam uma angústia quase infantil. Por que eu? Por que devo continuar aqui? Murmurou o jovem, com a voz carregada de desespero e confusão. Sua pergunta ecoou dentro de mim, despertando uma reflexão amarga. Cada alma ali presente carregava consigo um fardo, uma culpa que parecia impossível de ser redimida. Enquanto percorria aquele vale de tormento, a sensação de estar sendo julgado por cada passo que eu dava intensificava o peso do arrependimento. Em meio à multidão de almas perdidas, reconheci rostos do meu passado, amigos, parentes e até figuras históricas que eu havia idealizado ou desprezado em minha trajetória. Cada encontro trazia consigo um flash de memória, e eu sentia como se cada erro cometido se manifestasse em forma de dor visceral. Eu sou parte deste sofrimento, pensei, sentindo-me simultaneamente culpado e impotente diante da vastidão da perdição. O ambiente, permeado por lamentos e lutas internas, parecia ser um reflexo de tudo o que eu havia reprimido ao longo dos anos. Ali, entre chamas e gritos silenciados, o julgamento final se fazia presente, não apenas dos pecados alheios, mas dos meus próprios. A cada passo, as sombras me confrontavam com as verdades que eu havia tentado esconder, forçando-me a encarar a realidade de uma existência que agora se resumia à busca desesperada por redenção. O Vale das Almas Perdidas, com sua atmosfera angustiante e suas vozes soturnas, me ensinava de forma brutal que o esquecimento não era um refúgio possível. Cada alma ali perdida clamava por um perdão que parecia distante, e, naquele exato momento, percebi que o meu próprio destino estava intrinsecamente ligado àquelas lutas e sofrimentos. A dor era intensa, mas nela também residia a semente de uma possível transformação, a chance de, ao aceitar meus erros, encontrar a luz mesmo em meio à escuridão mais profunda. No ápice do meu sofrimento, quando a dor parecia ter alcançado um clímax insuportável, a escuridão ao meu redor foi abruptamente interrompida por uma luz ofuscante. Num instante que desafiava o tempo e o espaço, uma figura resplandecente surgiu, emergindo como se tivesse atravessado a própria barreira entre o divino e o humano. Lá estava ele, Jesus, cuja presença irradiava uma combinação inusitada de compaixão e severo julgamento. A figura se destacava na imensidão da escuridão, vestida de simplicidade, mas com uma aura de luz que transformava a penumbra em um cenário quase celestial. Seus olhos, profundos e cheios de uma ternura que parecia penetrar os recantos mais obscuros da minha alma, encontraram os meus. Eu estava parado, sem saber se choraria ou se calaria diante de tal magnificência. Zéfiros, a voz de Jesus soou, serena e cheia de autoridade, mas não sem compaixão. Por que te atormentas com o peso dos teus erros e das escolhas passadas? Aquele simples cumprimento despertou em mim uma torrente de emoções. A sensação de ser observado com tanta compreensão e, ao mesmo tempo, com uma crítica suave, era avassaladora. Minhas palavras saíram quase como um sussurro, embargadas pela emoção. Senhor, eu falhei. Falhei em ser digno da luz que prometia a minha fé.
Vivi entre dogmas que me cegaram para a verdadeira compaixão. Senti-me perdido, preso em uma rigidez que me impediu de enxergar a verdade da salvação. Jesus inclinou a cabeça, e por um breve momento, o silêncio reinou enquanto sua expressão se suavizava, revelando um sorriso que misturava perdão e a firmeza de uma verdade inabalável. Lembras-te, Zéfiros, daquela família que tocaste, mesmo sem perceber? Aqueles que, em sua dor, encontraram em teu gesto de bondade um vislumbre de esperança? Tu, sem saber, foste a luz em meio à escuridão deles. Minhas lembranças voltaram como flashes, a imagem de uma família em luto, cujos olhos se iluminaram quando os ajudei. A sensação de que, por um breve momento, o desespero se transformara em esperança. Mesmo assim, uma parte de mim permanecia atormentada pelo passado. Mas, Senhor, minha alma está marcada pelo arrependimento. Por mais que tente encontrar redenção, sinto-me prisioneiro das minhas próprias falhas, confessei, com a voz trêmula e carregada de remorso. Jesus deu um passo em minha direção, e o calor da sua presença parecia derreter a frieza daquele lugar infernal. Zéfiros, a salvação sempre esteve à tua porta, em cada gesto teu, mesmo os mais pequenos, havia a semente de redenção. Tu negaste, por orgulho ou medo, aceitar o dom que te foi oferecido. Mas hoje, eu te dou uma nova chance, não de descrever o passado, mas de abraçar o futuro com a verdade que há em teu coração. Senti uma paz que jamais havia experimentado. As palavras dele eram como bálsamo, suavizando os cacos de um passado repleto de dor. Uma onda de esperança inundou meu ser, e em um momento de clareza, consegui responder: eu aceito, Senhor. Aceito o teu perdão. Mostra-me o caminho para transcender minha sombra e viver na luz da verdade. Jesus sorriu novamente, e aquele sorriso parecia conter todas as promessas de um novo amanhecer. Ao se aproximar, senti uma onda de calor indescritível que invadiu cada célula do meu corpo, dissipando não apenas o frio daquele lugar, mas também as sombras internas que me atormentavam. Em sua presença, o inferno pessoal que havia experimentado começava a se transformar em um prelúdio para a redenção. Lembra-te, Zéfiros, disse Jesus com voz firme, mas suave. A luz da verdade nunca se apaga. Permanece nela e encontrarás o caminho de volta à vida, não apenas no corpo, mas na alma. E com essas palavras, sua figura gradualmente se dissolveu na luz, deixando-me com a certeza de que não estava mais sozinho e que a esperança, mesmo nos momentos mais sombrios, sempre se renova. Quando a luz invadiu a escuridão, senti como se uma cortina fosse abruptamente aberta, revelando um mundo onde o silêncio dos céus cedia lugar ao murmúrio da esperança. Aos poucos, recuperei a consciência e abri os olhos para um ambiente totalmente diferente daquele inferno que experimentei. Estava em uma sala de hospital, onde as luzes brancas e frias contrastavam com a penumbra de meus pesadelos. Máquinas pulsavam ritmicamente ao meu lado e um bip constante marcava o compasso de uma nova chance de viver. Ao meu lado, Jessica Williams, a enfermeira de olhar compassivo, segurava minha mão com firmeza e cuidado. Já, Zéfiros, você voltou. Cada respiração sua é um milagre, disse ela com a voz suave e encorajadora. Enquanto suas palavras se infiltravam em meu coração, Benjamin Ben Richards, meu amigo de longa data, ocupava a cadeira próxima à cama, o semblante tenso agora aliviado pela emoção. Meu amigo, por Deus, eu temia não te ver novamente. Seu retorno é uma prova de que mesmo no abismo, há uma luz que nunca se extingue, disse Ben, apertando minha mão com um sorriso misto de alívio e admiração. Apesar da calma que começava a se instalar, o ambiente carregava ainda os ecos daquele incêndio que quase ceifou minha vida. Meus pensamentos oscilavam entre as lembranças do inferno pessoal e a realidade palpável daquele quarto de hospital. O contraste era quase surreal. Momentos antes, eu enfrentara sombras e julgamentos. Agora, ouvia o sussurro reconfortante das vozes humanas, o som de passos apressados e o toque tranquilizador de mãos que buscavam acalmar minha alma. No silêncio da madrugada, enquanto o hospital parecia repousar, Theodore Theo Grant, o cético que sempre questionara minha fé, apareceu para uma breve visita. Sua postura, embora ainda carregada de dúvidas, mostrava uma nova vulnerabilidade.
Zéfiros, essa experiência é algo que desafia qualquer lógica que conhecemos. Talvez haja mais nessa vida do que nossas certezas rígidas, murmurou Tel, olhando para mim com um misto de ceticismo e curiosidade. Eu apenas balancei a cabeça, incapaz de expressar em palavras a turbulência interna que se sucedia. O confronto com o desconhecido, agora misturado à luz da realidade, me forçava a repensar cada prece e cada ritual que um dia considerei infalíveis. Durante os dias que se seguiram, cada amanhecer me parecia um renascimento. A transformação que experimentara transcendera a mera recuperação física. Era uma revolução interna, uma mudança de perspectiva que me permitia enxergar a vida com outros olhos. Numa noite particularmente silenciosa, enquanto o céu de Brooklyn se iluminava com as primeiras luzes da madrugada, Ben se aproximou e disse: Zéfiros, o que você viveu vai além do que os médicos podem explicar. É como se o inferno tivesse sido apenas um portal para que você encontrasse a verdadeira luz. Minhas palavras saíram carregadas de emoção. Eu sinto que cada batida do meu coração agora carrega a promessa de uma nova chance. A dor que experimentei me ensinou a valorizar a vida de uma forma que jamais imaginei ser possível. A cada dia, a transformação interna se fazia mais presente. As preces que antes eram recitadas por obrigação, agora emergiam do fundo do meu ser com significado renovado. Aprendi que a verdadeira redenção não reside apenas na cura dos ferimentos visíveis, mas na aceitação dos próprios erros e na coragem de recomeçar. Assim, deitado naquela cama de hospital, cercado por amigos médicos e a silenciosa testemunha do meu renascimento, compreendi que meu retorno à vida não era um mero acaso, mas um chamado para transformar cada gesto, cada palavra, em um testemunho de fé e esperança. Numa noite em que o céu de Brooklyn se tingia de tons de azul profundo e estrelas tímidas cintilavam, senti que algo extraordinário estava prestes a acontecer. Já fazia semanas que, desde meu retorno ao mundo dos vivos, as experiências místicas e a transformação interna tinham se feito presentes. Contudo, naquela noite, uma energia sutil e quase palpável invadiu meu ser, prenunciando um milagre que jamais imaginei ser possível. Enquanto repousava em minha cama de hospital, o silêncio era interrompido apenas pelo som suave do ventilador e pelo ritmo constante do bip das máquinas. Jessica Williams, com seu olhar atento e reconfortante, entrou no quarto para realizar seus cuidados noturnos. Ela parou ao meu lado e pude perceber uma luz especial em seus olhos, como se ela pressentisse algo além do que a medicina convencional poderia explicar. Zéfiros, ela sussurrou com uma voz carregada de emoção. Sinto que hoje não é uma noite comum. Algo no ar, uma energia de renovação. Você consegue sentir isso? Eu, ainda frágil e com a memória dos tormentos vividos, respondi com um fio de esperança. Sinto, sim, Jéssica, como se uma chama estivesse se acendendo dentro de mim, dissipando as sombras que me perseguiram por tanto tempo. Naquele instante, uma onda de calor invadiu meu corpo. Meus olhos, que haviam estado imersos na escuridão da cegueira, começaram a latejar com uma sensação estranha e reconfortante. Senti como se uma energia celestial estivesse se aproximando. E a luz, antes apenas uma lembrança dos meus pesadelos, agora parecia pulsar em cada célula. Olhe, Zéfiros, olhe para si mesmo, exclamou Jéssica, maravilhada, enquanto ajustava a posição de um travesseiro e apontava para o espelho pendurado na parede. Com dificuldade, mas movido por uma força desconhecida, eu me arrastei até o espelho. Ao me encarar, algo incrível aconteceu. Onde antes havia o véu da cegueira, agora meus olhos refletiam uma claridade intensa, como se a própria luz divina tivesse sido restaurada. O milagre não era apenas físico, era também espiritual. Cada detalhe, cada cor, parecia ter sido pintado com a precisão e a compaixão de um artista celestial. Enquanto me contemplava, uma voz interior se fez ouvir, lembrando-me do encontro com Jesus. Era como se ele estivesse ali, sussurrando palavras de encorajamento e amor. Zéfiros, tua fé te trouxe até aqui. A cura que agora experimentas é o símbolo de um novo recomeço, a redenção da tua alma, que se alinha com a verdade. Essas palavras ecoavam em minha mente, preenchendo-me de uma paz que há muito tempo eu não sentia. O milagre da cura
não era apenas a restauração da visão física, era a revelação final de que a luz sempre habita aquele que se entrega à fé, mesmo após as trevas mais densas. Jéssica, com lágrimas de alegria nos olhos, segurou minha mão e afirmou: "Isso é um sinal, Zéfiros, um sinal de que tua jornada de redenção não terminou, mas apenas se transformou. Hoje, a cura que sentiste é a prova viva de que a graça divina opera milagres quando o coração está pronto para receber." Em meio à emoção, Benjamin Richards, que havia vindo visitar-me, se juntou à conversa. "Nunca duvidei, meu amigo. Sempre soube que tua fé, mesmo testada nos abismos, encontraria um caminho para a luz. Hoje celebramos não apenas tua recuperação, mas o renascimento de um espírito que escolheu a verdade." Naquele momento, enquanto a luz externa do amanhecer começava a despontar e o brilho dos meus olhos renovados refletia a esperança de um futuro transformado, compreendi que o milagre da cura era a confirmação da presença divina em minha vida. A revelação final estava selada. A redenção era possível, e a jornada de cada alma, por mais torturada que estivesse, sempre teria a chance de se reerguer na luz do perdão e da verdade. Quando a luz da cura se dissipou e a minha visão se transformou, não era apenas um retorno ao mundo físico, mas o início de uma jornada espiritual que eu jamais imaginara trilhar. Hoje, a cada amanhecer, sinto que renasço, não apenas por ter recuperado a capacidade de enxergar, mas por ter visto a verdade de um caminho que jamais havia explorado. Aceitar Jesus como meu Salvador não foi uma decisão impulsiva, foi o resultado de um intenso processo de introspecção e de um encontro profundo com a essência do amor divino. Nas semanas que se seguiram ao milagre, comecei a experimentar uma paz genuína e inabalável. Em uma manhã ensolarada em Brooklyn, enquanto caminhava pelas ruas que sempre conheci, mas que agora revelavam cores e significados renovados, encontrei Rachel Montgomery. Ela, com sua sabedoria serena e fé inabalável, foi a primeira a notar a mudança em mim. "Zéfiros, algo em você mudou", disse ela com um sorriso acolhedor. "Sim, Rachel. Sinto que a sombra que me perseguia foi substituída por uma luz que aquece e ilumina cada passo que dou", respondi, com os olhos brilhando de emoção. Ao longo das conversas, percebi que minha transformação não era apenas interna. Minhas atitudes, meus gestos e até mesmo o silêncio que outrora carregava um tom de desespero, agora ressoava com a esperança e a serenidade de um homem que encontrou a redenção. Entretanto, o caminho da conversão não foi livre de desafios. Quando compartilhei minha experiência com minha família, a reação inicial foi de ceticismo e incredulidade. Meu irmão, sempre apegado à tradição que me formou, questionou com veemência: "Zéfiros, você realmente acredita que tudo isso foi obra de um milagre, que abandonou nossa fé para seguir um caminho tão incerto?" A dor em seus olhos misturava-se à preocupação, mas, em meio ao conflito, minha convicção permaneceu firme. "Eu entendo sua dúvida, mas a verdade que experimentei é real. Senti a mão de Jesus me guiando, me curando e, acima de tudo, me ensinando que a salvação está aberta a todos que se entregam ao amor divino." Com o tempo, meu testemunho começou a transformar não apenas a minha vida, mas também a daqueles que me cercavam. Benjamin Richards, meu amigo leal, que sempre foi uma âncora na minha existência, passou a reconhecer a força renovada que emanava de mim. "Zéfiros, sua fé é contagiante. Se essa paz que você encontrou pode superar tantas adversidades, então talvez haja uma luz para todos nós", disse ele, com um misto de admiração e resignação. A cada dia, a minha rotina se transformava. Não escrevo livros nem dou palestras sobre minha experiência. Sigo a vida como uma pessoa comum, mas carrego em meu coração a chama de uma fé renovada. As preces que antes eram recitadas mecanicamente, agora fluíam espontaneamente, com a força de quem compreende que o verdadeiro caminho é o da compaixão e do perdão. Este é apenas o começo, penso, enquanto olho para o horizonte de Brooklyn, sabendo que minha jornada de redenção e transformação ainda tem muitos capítulos por escrever. Assim, aceitei meu novo destino, ser um mensageiro silencioso de uma verdade que transformou o meu ser. Cada gesto de bondade, cada palavra de consolo e cada sorriso compartilhado são o meu testemunho de que,
mesmo após os abismos mais sombrios, a luz do amor divino sempre encontra um caminho para brilhar.